depois de tudo que nós vimos no 2 e no 3, nós vimos sobre as 7 igrejas, entendemos cada uma delas, cada fase da igreja cristã. Então agora Deus pega João e mostra para ele uma visão mais profunda, uma visão mais ampla do que está acontecendo no céu. Enquanto aqui na terra as igrejas estão, cada uma delas cumprindo a sua missão, o que é que Deus está fazendo lá no céu? Então, Deus mostra para João uma visão do trono de Deus. Uma visão do trono de Deus. E em Apocalipse 4, verso 1 diz o seguinte: Depois dessas coisas, olhei, e eis não somente uma porta aberta no céu, como também a primeira voz que ouvi, como de trombeta, falar comigo, dizendo: Sobe para aqui, e eu te mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. E aí Deus começa a mostrar para João, passo a passo. Ele convida João para ter acesso ao trono. Então, Jesus convida João para ter uma visão ampliada do trono de Deus. E aí o que é que João vê? Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. E esse que se acha sentado é semelhante no aspecto a pedra de jaspe e de sardônio. E ao redor do trono há um arco-íris semelhante no aspecto a esmeralda. Lembre-se, tudo que João vai descrever nesses capítulos é o que ele conseguiu, é o máximo que ele conseguiu comparar ali com uma coisa da realidade dele, certo? Então ele não tinha como descrever exatamente porque a tecnologia do céu é uma coisa muito mais avançada, muito mais para frente, uma coisa muito mais desenvolvida do que ele poderia imaginar. Então ele tentava comparar com elementos do dia a dia dele, com as pedras preciosas que ele conhecia. Então as cores, os materiais ali, ele tentava comparar com coisas tangíveis. Então ele olha para o trono de Deus e compara com a pedra de jaspe, de sardônio, e aí ele vê um arco-íris em volta do trono. Agora, uma coisa interessante é que não foi só João que teve essa visão do trono de Deus. Isaías também teve. E olha a visão de Isaías. Isaías 6, 1 ao 3. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele. Cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. No céu você sabe que existem 3 tipos de anjos. Existem os serafins, que têm 6 asas, que correspondem a todo o exército de Deus. Tem os querubins, que têm 4 asas, que são os querubins, os anjos que ficam do lado do trono de Deus, os anjos mais proeminentes. E tem o arcanjo, que o arcanjo só existe um, que é Jesus. Jesus é Deus, mas ele atua como o arcanjo, o chefe dos anjos, certo? Então, essas são as 3 classificações de anjos que tem no céu. Então Isaías teve essa visão e Daniel também teve. Olha a visão de Daniel. Continuei olhando até que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal, e se abriram os livros. Ainda na visão de Ezequiel, que nós vimos antes, melhor, não vimos ainda, né? Ezequiel, ele vê o trono de Deus como se fosse um trono ambulante. É uma pavimentação, é um pavimento de jaspe, e embaixo o trono de Deus tem umas rodas. Essas rodas têm uma roda dentro da outra.
bem interessante essa visão, porque não é uma roda tradicional, é uma roda que está dentro de outra, que está dentro de outra, que se move em todas as direções. Mostrando que o trono de Deus não é estático, não é parado. Deus está sempre em movimento. Ou seja, então, Ezequiel, Daniel e João lá no Apocalipse tiveram a mesma visão do mesmo trono, do mesmo lugar, da mesma cena. Só que com alguns elementos diferentes e com alguns elementos semelhantes. Então, vocês viram que na visão de João, acima do trono tem um arco-íris. O que representa esse arco-íris aí em cima do trono de Deus? Vocês lembram que assim que terminou o dilúvio, vocês podem conferir lá em Gênesis 9, do 11 ao 17, Deus promete a Noé de que nunca mais ele ia levantar um dilúvio sobre a terra, e como a garantia de que ele não ia mais fazer isso, ele colocou o seu arco nas nuvens. Então o arco-íris, gente, ele é uma garantia da promessa de Deus, da palavra de Deus, certo? É uma garantia de que o que Deus promete, ele cumpre. Então, por isso que tem esse arco-íris aí acima do trono. É uma garantia da fidelidade de Deus com relação a nós, certo? Então, João viu isso em cima do trono. Então, lá no Salmo 97:2 diz que justiça e misericórdia são a base do teu trono. Deus é amparado por essas duas coisas, pela sua justiça e também pela sua misericórdia. Então, vocês lembram que lá na Arca da Aliança tinha essas duas coisas. Tinha a lei de Deus dentro da arca, representando a sua justiça, e tinha em cima da arca tinha aquela tampa do propiciatório, que representava a sua misericórdia. Uma coisa não é maior do que a outra. A justiça de Deus não é maior do que a sua misericórdia e nem vice-versa. As duas coisas elas se complementam. Com relação ao pecador, com relação a nós, a justiça de Deus ordena que cada um de nós morra por causa dos nossos pecados. Como nós transgredimos a lei dele, a justiça de Deus manda que nós sejamos destruídos. Só que, pela sua misericórdia, ao invés de nós sermos destruídos, ele mesmo se sacrificou para que nós tivéssemos a vida. Então, ele satisfaz a sua justiça e também satisfaz a sua misericórdia ao mesmo tempo. Certo? Esse é o nosso Deus. Então, além do arco-íris acima do trono, João também vê 24 tronos, e assentados neles 24 anciãos vestidos de branco, em cujas cabeças estão coroas de ouro. Quem são esses 24 anciãos? O que é que eles estão fazendo lá no céu? O que é que eles estão fazendo ali ao redor do trono de Deus? Pelo jeito como está sendo descrito, eles não são habitantes de outros mundos. Quem são esses 24 anciãos? Aí você tem uma visão ampla aí de como é o trono de Deus. Tem os 24 anciãos ali em círculo ao redor, como se fosse uma plenária. Estão todos sobre um pavimento de vidro, né? Tem os 4 seres viventes aí no meio, certo? E no centro tem o Cordeiro de Deus com um livro com 7 selos, certo? Sobre o Cordeiro de Deus e sobre o livro nós vamos estudar amanhã. Hoje eu quero me concentrar apenas nos outros detalhes do trono. Quero falar sobre o arco-íris, nós já falamos, quero falar sobre os 24 anciãos e quero falar sobre os 4 seres viventes. O Cordeiro e o livro eu vou deixar já para amanhã, certo? Então, gente, quem são esses 24 anciãos? De onde eles vieram? Por que eles estão aí? E o que é que eles estão fazendo? Certo? Os 24 anciãos, eles são mencionados 12 vezes no livro do Apocalipse. Não é só no capítulo 4. Eles aparecem várias vezes no livro do Apocalipse. Inclusive, eu acho que tem um deles que fala com João. Tem um desses anciãos que se comunica com João no capítulo 5. Certo? Então, eles estão sentados em tronos. Eles não estão assistindo ali nos bastidores. Eles estão assistindo ali, eles estão participando ativamente da adoração. Então eles estão sentados em tronos, estão vestidos de branco
têm coroas na cabeça e são assistentes sacerdotais de Cristo. Olha aí que privilégio. Jesus é o sumo sacerdote e esses 24 anciãos são assistentes sacerdotais. Então eles têm uma função aí bastante privilegiada. Agora, quem são eles? Assim, você se lembra da promessa de a Laodiceia? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e sentei com meu Pai no seu trono. Então Jesus divide o trono dele conosco. Ele divide o trono dele conosco. Agora, isso não é motivo para a gente ficar se orgulhando que nem Tiago e João. O problema de Tiago e João é porque a mãe deles chegou para Jesus e disse: coloque eles dois do seu lado, um à esquerda e outro à direita, para ter o mesmo poder, para ter o mesmo grau de importância perto do Senhor. Então, Jesus não diz quem é que vai ser privilegiado de ficar à sua direita ou à esquerda, e nem ele diz: você vai ter uma posição de destaque no meu reino. Não. Jesus promete que todos nós vamos ter posições de destaque. Todos aqueles que foram salvos pelo sangue vamos ter o privilégio de reinar e sentar com ele no seu trono. Não vai ter uma pessoa mais destacada do que os outros. Todos nós, junto com os heróis da fé, junto com os personagens da Bíblia, junto com os pioneiros, todos vão ter o mesmo privilégio diante de Deus. A mesa é para todos. Os tronos são para todos. Certo? Agora, quem são esses 24 que já estão lá? Olha só. É muito provável de que essas pessoas elas foram vitoriosas sobre o pecado, né? E foram escolhidos como representantes de todos os salvos, certo? Olha só, lembre-se desse detalhe aqui, ó. E Jesus, clamando outra vez com grande voz, rendeu o espírito. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra, fenderam-se as rochas. E abriram-se os sepulcros, e muitos corpos de santos que dormiam foram ressuscitados. E saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Mateus 27, 50 a 53. Então, gente, esses anciãos são esse grupo de pessoas que ressuscitou no dia da ressurreição de Cristo. Ou melhor, no dia da morte de Cristo, porque Jesus, assim que ele fechou os olhos, houve um terremoto e esses sepulcros se abriram. Então essas pessoas que ressuscitaram aí são santos escolhidos, santos especiais. Eles ressuscitaram e eles saíram proclamando em Jerusalém que Jesus tinha ressuscitado. Então eram pessoas conhecidas pelos judeus que estavam em Jerusalém. Ou seja, no domingo de manhã, quando Jesus ressuscitou, os guardas foram contar para os sacerdotes, e os sacerdotes mandaram eles contarem para as pessoas de que o corpo de Jesus tinha sido roubado, né? Inventaram uma história. Só que, para desmentir o que os guardas diziam, essas pessoas que ressuscitaram aí, esse grupo de pessoas que eram conhecidas do povo, elas começaram a proclamar a verdade, dizendo: olha, quando Jesus morreu, nós ressuscitamos. Vocês nos conhecem, vocês viram, vocês sabem que a gente está morto há muito tempo e agora nós voltamos à vida. Então, se a gente voltou à vida, é sinal de que ele voltou também. Ou seja, esse grupo aí testemunhou da ressurreição de Jesus para as pessoas. Então, quando Pedro foi pregar em Atos 2, aquelas 3.000 pessoas foram batizadas, a maioria daquelas pessoas se converteu por causa do testemunho desse grupo aí que ressuscitou. Desse grupo aí que voltou à vida no dia da morte de Jesus. Então, esse grupo aí foi um grupo especial. Foi um grupo selecionado por Jesus para proclamar a sua ressurreição e também, gente, para servirem de representantes da raça humana lá no céu. Sabia disso? Então, Efésios 4:8 diz assim: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativo muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Essa expressão levou cativo muitos prisioneiros pode parecer uma expressão muito estranha para o que Jesus fez, né? Mas Jesus levou esse grupo de pessoas, gente, como... tem uma expressão que diz que Jesus levou como um óleo movido, como um grupo, como se fossem troféus, como se fossem prêmios. Então Jesus chegou na presença do Pai, chegou na presença dos anjos, com aquele grupo de pessoas
pessoas salvas, dizendo, olha, esse aqui é só um grupo especial, esse grupo aqui é só uma amostra, mas logo logo eu vou trazer todos os meus filhos de todas as épocas para comporem aqui o céu, para morarem nas mansões que eu vou começar a preparar para eles. Mas como uma amostra desse grupo que eu vou trazer, estou trazendo aqui essas 24 pessoas. Então, esses 24 anciãos são esse grupo de pessoas que Jesus levou como representantes de todos os salvos de todas as épocas que vão morar lá. Certo? E esse deu dons aos homens, vocês sabem o que foi, né? Atos 2, derramamento do Espírito Santo. Então entendemos quem foram os 24 anciãos. Quem são os 24 anciãos. Certo? Então esses 24 anciãos, eles se encontraram lá no céu com Elias, se encontraram com Enoque, se encontraram com Moisés, e já estavam lá há muito tempo. Então foi um encontro assim bastante emocionante. Certo? O que mais? Ó o verso 5. Do trono saem relâmpagos, vozes e trovões. E diante do trono ardem 7 tochas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. O que quer dizer isso aí, para a gente não ficar confuso? Esse número 7, gente, em profecia representa perfeição. O número 7 representa perfeição. Certo? Então, vocês se lembram que lá no templo de Jerusalém, Salomão mandou fazer, além daquele candelabro que tinha sete pavios, né? Aquele candelabro que tinha no santuário tinha 7 bichinhos daqueles que recebeu o azeite. Ele mandou fazer outros candelabros, outros castiçais para manterem aquela iluminação no trono de Deus, no santuário terrestre. Então, lá no trono de Deus tem algo que representa aqueles candelabros, que são essas 7 tochas de fogo, deixando o trono de Deus sempre iluminado. Certo? Então, esses 7 Espíritos de Deus, não é que Deus tem vários Espíritos Santos. Quer dizer que isso aí representa uma perfeição, uma totalidade, o Espírito de Deus em sua plenitude. Certo? Então, nunca fique confuso quando você lê essa parte, achando que são vários, que o Espírito Santo não é Deus e que ele tem 7 Espíritos Santos. Não. É o Espírito Santo em sua plenitude, em seu poder total. Certo? Então, gente, foi isso aí que Jesus viu. Então, no santuário terrestre, tinha um candelabro com 7 lâmpadas. No trono de Deus, existem essas 7 tochas de fogo. Então, gente, é provável que quando Moisés foi fazer o santuário, ele viu tudo isso aí. Tudo isso aí que João viu. Certo? Ele viu tudo isso aí e ele tentou fazer o mais parecido possível com os recursos que ele tinha. Então, Deus mandou que ele fizesse uma miniatura de tudo isso aí. De tudo isso aí que tem no trono de Deus, Moisés fez uma miniatura, uma coisa bem rústica. Certo? O trono de Deus é muito mais amplo, muito mais complexo do que o santuário terrestre. Certo? Então, isso aí, gente, representa o Espírito Santo em sua plenitude. Agora, olha o verso 6. Esse verso 6 agora vai apresentar 4 personagens bastante interessantes. Ó, há diante do trono como que um mar de vidro, semelhante ao cristal. E também no meio do trono e à volta do trono, 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. Esses 4 seres viventes não são como os 24 anciãos, eles são diferentes, certo? Então eles estão cheios de olhos por diante e por detrás. Esses olhos, gente, é bem interessante a gente entender o que é essa ruma de olhos que diz aí. No pensamento hebraico, a palavra que é usada para olhos, que é ain, é usada com o sentido de cor ou brilho. Então isso sugere que, ao dizer que os 4 seres viventes estão cheios de olhos, João estava afirmando que eles tinham um brilho reluzente, certo? Então, é só uma expressão hebraica que quer dizer que eles eram
seres brilhantes, cheios de luz, certo? Agora, como são esses 4 seres viventes? O primeiro ser vivente é semelhante a leão, o segundo é semelhante a novilho, o terceiro tem o rosto como de homem, e o quarto ser vivente é semelhante à águia quando está voando. E o que é que eles estão fazendo? Os 4 seres viventes, tendo cada um deles 6 asas, estão cheios de olhos ao redor e por dentro. Não tem descanso, nem de dia nem de noite, proclamando: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. Essa é a proclamação, esse é o canto dos 4 seres viventes. Vocês veem que eles são diferentes. Os 4 seres viventes, eles têm 6 asas, certo? O de Ezequiel, eles têm 4 asas. Então, os de Ezequiel são querubins. Os querubins, eles têm 4 asas. Esses aí têm 6. Os que têm 6 são os serafins, certo? Então é importante a gente entender isso aí. Os querubins têm 4 e os seres viventes têm 6, certo? Então, essa é uma visão aí para vocês entenderem, para vocês visualizarem os 4 seres viventes. Tá vendo aí, ó? Então, tem um é semelhante a um leão e tem 6 asas. O outro é semelhante a um boi e tem 6 asas também. O terceiro é semelhante a um homem e o quarto é semelhante a uma águia quando está voando, certo? Então, aí para vocês terem uma visão mais ampliada desses 4 seres viventes. Lembrando, essa é a maneira que João achou de descrever o que ele viu. Pode ser que nem seja assim. Quando a gente chegar lá no céu, a gente vai conhecer esses 4 seres viventes. Então João comparou o que ele achou mais aproximado aí. A um leão, a um boi, a um homem e a uma águia. Certo? Agora, gente, agora que vem a melhor parte do estudo de hoje. Esses 4 seres viventes, eles aparecem também lá em Ezequiel. Ou seja, não foi uma coisa só que só João viu. Ezequiel, gente, viveu muitos e muitos e muitos centenas de anos antes de João. Ezequiel viveu no período do cativeiro babilônico. E Ezequiel teve essa visão aqui, e João foi ter isso lá quase perto do ano 100 depois de Cristo. Ou seja, centenas de anos depois, e o trono de Deus permaneceu do mesmo jeito. Não mudou quase nada. A diferença é que no tempo de Ezequiel não tinha os anciãos. Os anciãos só foram fazer parte do cenário do trono de Deus depois Jesus voltou para o céu, levando aqueles 24 pessoas. No tempo de Ezequiel não tinha os anciãos ainda, só tinha Deus e os 4 seres viventes. Aí, ó, olhei e eis que uma grande nuvem com fogo a revolver-se, e no meio disto uma coisa como um metal brilhante que saía do meio do fogo. Do meio dessa nuvem saía a semelhança de 4 seres viventes. A forma de seus rostos era como de homem, rosto de leão, rosto de boi e também rosto de águia. Então, é a mesma visão para os 2 profetas. Agora, olha que massa. Ao redor do santuário terrestre, tem umas 12 tribos. Agora, olha que interessante. Olha como é que as tribos eram organizadas. Elas eram organizadas em formato de cruz. 3 ficavam a oeste, 3 ficavam a leste, 3 ficavam ao norte e 3 ficavam ao sul. As 4 tribos que ficavam mais próximas do santuário eram as tribos de... Deixa eu colocar aqui a canetinha. Ó, tá vendo aqui onde eu estou apontando? A tribo que ficava aqui tem Gad, Simeão e Ruben. Ruben ficava mais próximo do santuário. Tem Zebulon, Issacar e Judá. Judá ficava mais próximo do santuário. Dan, Aser e Naphtali. Dan era que ficava mais próximo do santuário. Benjamim, Manassés e Efraim. Efraim é que ficava mais próximo do santuário. Essas 4 tribos que ficavam mais próximas, Ruben, Judá, Dan e Efraim, elas tinham estandartes, elas tinham bandeiras que identificavam a tribo. Vocês todos vão participar de uma assembleia de PGs e cada PG vai ter sua bandeira. Então, Ruben, Judá, Efraim e Dan, e
todas as tribos tinham as suas bandeiras. Só que essas 4 tribos eram como se fossem as tribos mais importantes. Então, a tribo de Ruben era a que era líder das outras 2 tribos. A de Efraim era a líder das outras 2 tribos. Dan das 2 tribos dela e Judá das 2 tribos dela. Certo? Agora, olhe quais eram os estandartes dessas 4 tribos. Ó, a tribo de Judá tinha um estandarte de um leão. A tribo de Efraim tinha um estandarte de boi. A tribo de Ruben tinha um estandarte de homem. E a tribo de Dan tinha um estandarte de uma águia. Olha que interessante. Então, ó, Ruben tinha o de homem, Judá de leão, Efraim de boi e Dan de uma águia. Então, gente, próximo do santuário tinham essas 4 tribos e cada uma delas tinha esses 4 símbolos. E, gente, quando vocês leem lá na descrição do santuário, lá tem dizendo que nas cortinas e nas paredes do santuário tinham várias imagens de querubins. Então Moisés ele tentou representar através dos bordados das cortinas, Salomão através dos altos relevos nas paredes, esses seres viventes. Ele tentou representar que esses seres viventes estão perto da glória de Deus. Eles estão perto do trono de Deus. Então ele não construiu uma escultura, ele não construiu uma estátua, mas ele fez bordado nas cortinas e nas paredes. Certo? Agora, gente, para a gente encerrar hoje, tem um detalhe que é ainda mais interessante. Jesus, vocês sabem que tudo que envolve o santuário tem o seu cumprimento em Jesus, né? Então, olhe como é que Jesus é representado nos 4 evangelhos. Os 4 evangelhos eles trazem uma imagem de Jesus que é igual a dos 4 seres viventes. Em Mateus, Jesus é representado como o rei dos judeus. Essa é a figura do leão, que é o rei das feras. Certo? Aí tem uns textos de Mateus que falam que Jesus era rei, ó. E por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é o rei dos judeus. Então, em Mateus, Jesus é apresentado como rei, certo? Em Marcos, Jesus é apresentado como o servo. Então, a figura do boi é a mais apropriada, porque o boi é o animal de carga, o boi é o animal de serviço, certo? E qualquer dentre vós que quiser ser o primeiro, será o servo de todos. Em Lucas, Jesus é apresentado como filho do homem. Então, por isso que a figura do homem é mais apropriada. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo e naqueles dias não comeu coisa alguma e terminados eles teve fome. Então, por exemplo, quando Jesus está no Getsemane, Lucas é o único que representa Jesus suando sangue, transpirando sangue. Lucas era médico e ele representa Jesus como um homem que passa pelas mesmas coisas que a gente passa, que sofre, que chora e que passa por necessidades físicas, certo? Então, em Lucas, Jesus tem a figura de um homem. Em João, Jesus é apresentado como Filho de Deus, como o próprio Deus. Então, a figura da águia, que é o animal que voa mais alto, mais próximo do céu, é a mais apropriada. Então, em João, Jesus é apresentado como um com o Pai, como o próprio Deus. Então, essa é a figura. Essas são as 4 figuras de Deus, de Jesus. A visão dele nos 4 evangelhos. Então, é assim que Jesus é representado. Como rei, como leão, em Mateus, como boi em Marcos, como homem em Lucas e como a águia lá em João. Então, gente, como é que termina a visão? Quando esses seres viventes derem glória, honra e ações de graça ao que se encontra sentado no trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostrar-se-ão diante daquele que se encontra sentado no trono, adorarão o que vive pelos séculos dos séculos, colocarão suas coroas diante do trono, proclamando: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criaste, sim, por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Amém. Então, gente, essa é a função deles todos os dias. Todos os dias eles proclamam isso. Eles nunca cantam. Te liga de novo, não tem problema. Seja por isso. Te entra de novo.
ia ter descarregado. Eles nunca cansam de proclamar o nome de Deus, nunca cansam de falar da glória de Deus, de exaltar o quanto Deus é santo, o quanto Deus é poderoso. Essa é a função deles todos os dias. Então, gente, um dia nós vamos conhecer esse trono ao vivo. Um dia todos nós vamos poder passear nesse trono, ver como é que ele funciona. Vamos fazer uma tour pelo céu e entender, conhecer ali a glória de Deus em sua totalidade. Porque hoje nós não podemos ver ele face a face. Hoje, assim como Moisés, nós só vemos ele de costas. Só vemos ele por uma penumbra. Um dia nós vamos conhecê-lo como ele é, na beleza da sua santidade. Um dia nós vamos ver ele face a face, vamos morar com ele e estar com ele pessoalmente, fisicamente. Não vai ter mais a barreira do pecado, não vai ter mais esse véu que nos separa dele. Nós vamos estar com ele todos os dias. Então essa realidade aí vai ser a nossa logo logo. Mas, gente, hoje, enquanto nós não podemos ver ele face a face, Jesus já nos convida para fazer uma coisa. Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, pois, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Amém. Jesus convida você e eu para nós termos um encontro com ele nesse trono. Esse trono, gente, a gente lê assim e pensa que é um lugar inacessível para nós, mas Jesus convidou João para assistir essa visão do trono. E assim como ele convidou João, ele convida todos nós. Esse trono é para nós. Esse lugar foi preparado para atender a raça humana, para atender a cada ser humano que chegar até aí pedindo perdão. Amém. Então aquele que é justiça, aquele que é misericórdia, aquele que é todo amor, aquele que é todo poder, também ele se inclina para ouvir as preces das pessoas que vão até ele. Amém. Ele mora no alto e sublime trono, mas ele também habita com humilde e contrito de espírito. Isso é o que diz lá em Isaías. Amém. Ele está lá na glória na glória mais clara de todas. Mas ele desce em socorro, como diz lá no Salmo, ele vem montado no querubim para atender, para livrar você de qualquer perigo, para livrar você do poder de Satanás. Amém. Então, gente, você pode chegar com confiança nesse trono, você pode chegar lá a hora que você quiser, que ele vai estar de plantão para atender você e para salvar você. Amém? Amém. Então agora vamos orar e vamos pedir a Deus que cada dia nós possamos chegar nesse trono com confiança de que nós vamos encontrar salvação. Senhor Deus, Tu és digno, Senhor, de receber a glória, a honra e o poder, porque o Senhor é o Criador de tudo e o Senhor é o Salvador de cada um de nós. Amém. Nos ajuda, Senhor, a ter confiança para chegarmos diante de Ti todos os dias. Sim, Senhor. Reconhecer o Senhor como nosso advogado. Reconhecer o Senhor como o único que pode transformar a nossa vida e mudar a nossa natureza do jeito que o Senhor quer. Amém. Por favor, Senhor, nos ajuda a nos preparar para conhecer o lugar da Tua habitação. Sim, Deus. E hoje, Senhor, mora no nosso coração, mora em nossa casa, mora em nossa vida. Sim. Faz o Teu trono no nosso ser. Faz o Teu trono na nossa vida, no nosso coração. E agora cada um de nós vai para as suas igrejas, cada um vai para os seus templos locais, que o Senhor faça dos templos também o Teu templo. Que o Senhor faça dessas casas que nós construímos para Ti, que o Senhor faça o lugar da Tua habitação também. Que os Teus anjos morem ali. Que os seres viventes também cantem ali nos nossos templos, louvando a Ti o tempo todo. E que a nossa voz possa se unir à voz dos anjos para proclamar que o Senhor é digno de toda adoração. Amém. Fica conosco, dá-nos uma boa manhã e um excelente sábado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Amém. Bom dia, feliz sábado, pessoal. Povo de Deus. Bom dia, feliz sábado. Bom Bom dia, feliz sábado. Bom dia, feliz sábado para todos. Amém.